Eu estava andando no meio do caminho, eu acabei vendo garotos jogando futebol. No que eu vi aqueles garotos jogando futebol, aqueles meninos pequenos, eu comecei a lembrar da minha infância. Aí eu pensei, é uma boa. No começo foi intencional, eu planejei, até porque eu era inexperiente, eu estava começando nessa fase de seduzir mulheres. Eu fui, encontrei com a garota na praça, a gente conversou, se abraçou, trocou uma ideia. Quando eu senti que o assunto estava começando a morgar, eu comecei a falar: olha, eu passei por ali, vi uns garotos jogando bola. Acredita que eu comecei a lembrar da minha infância? Nisso, eu comecei a falar pra ela em como eu me sentia, como a gente já tava crescido, e entrou no assunto da gente começar a falar sobre a infância da gente. A gente começou a falar sobre o tempo de brincadeira, as amizades, a gente falou de amigos que a gente não vê mais hoje, que tínhamos na infância, do que a gente fazia na infância, de coisas que a gente se identifica. Eu comecei a contar uma história pra ela e como consequência, ela acabava contando a história da infância dela também. E isso fez a gente entrar em uma conexão. Foi interessante nesse caso porque eu estava até nervoso, com frio na barriga, mas na medida que eu contava a história, que a gente conversava, eu comecei a relaxar e percebi que eu estava tomando controle da situação. Eu percebi que quando o assunto começava a morgar, bastava eu contar uma história tentando vincular com alguma coisa. Sempre acabava linkando em outro assunto de futebol, do que ela gostava, de bonecas, depois de amigos, de coisas que aconteceu na infância, como nós, como era criança, a gente se identificava com isso. E acabava que isso fazia ela contar da história dela também. Eu lembro que quando eu começava a contar uma história, eu sinto que ela nem estava muito prestando atenção, porque no que eu contava a história, ela lembrava de uma dela e ficava empolgada para me contar. Já percebeu isso? Que quando você está falando com um amigo, você espera seu amigo terminar de falar para você começar a contar sobre você. Então, parece meio egoísta, mas isso é bom quando a garota sente isso. Isso é bom porque ela sente ela se sente empolgada para falar sobre ela. Quanto mais ela falar sobre ela, mais ela sente que confia em você. A gente não fala sobre a gente para pessoas que não confia.